Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. A nossa aula de hoje é sobre classificação das reações químicas. Um vídeo imperdível, vamos lá então? Vamos! As reações podem ser classificadas em adição, decomposição, simples troca, dupla troca, combustão e oxirredução. Pessoal, temos uma playlist sobre reações de oxirredução, imperdível. Então, hoje, nesta aula, nós não vamos falar das reações de oxirredução, ok? Nós vamos tratar dessas 5 classificações. Na reação de adição, síntese ou combinação, duas substâncias se juntam dando uma só. Então, aqui nós temos vários reagentes e um só produto. Quando a gente fala um só produto, significa que depois da seta tem uma substância só, tá, pessoal? Independente do seu coeficiente. Então, aqui, como exemplo, nós temos então a queima do magnésio, né? Magnésio e gás oxigênio reagem produzindo óxido de magnésio. E o óxido de magnésio é esse sólido branco que se forma. Percebemos que mudou de cor, que é o indício de reação química. Bem, aí nós temos outros exemplos. O gás do refrigerante é o gás carbônico. O gás carbônico reage com a água do refri, produzindo ácido carbônico, de modo que todos os refrigerantes terão ácido carbônico dissolvido. Um outro exemplo seria o gás hidrogênio com gás oxigênio formando água. Então, pessoal, todas as reações de adição ou síntese seguem este padrão, tá? Antes da seta, nós temos vários agentes, aqui representados genericamente por A e B, e depois da seta, um único produto, representado aqui genericamente pela letra C. A e B formando C. Na reação de decomposição análise, nós temos um único reagente, ou seja, uma única substância antes da seta e depois da seta, vários produtos. Como exemplo, nós temos a decomposição do peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada. Ele se decompõe em água e gás oxigênio. No vídeo, nós percebemos pequenas bolinhas de gás oxigênio. Essa reação de decomposição foi acelerada pela presença de um catalisador. Bom, as reações de decomposição podem ser chamadas de fotólise, pirólise ou eletrólise. Lise significa quebra. A fotólise é a decomposição provocada pela luz. Então, como exemplo, o cloreto de prata, que é um precipitado de cor branca, na presença da luz, após algumas horas, se decompõe em prata, né? Então, nós observamos pequenos pontinhos prateados e gás cloro. Um exemplo de decomposição provocada pelo calor é a decomposição do carbonato de cálcio, presente aqui nos corais, né? Constitui a parte inorgânica dos corais, na casca de ovo, né? O carbonato de cálcio, sendo aquecido, se decompõe em gás carbônico e óxido de cálcio. Um exemplo de decomposição provocada pela corrente elétrica é a eletrólise. A decomposição da água forma gás hidrogênio e gás oxigênio. As reações de decomposição ou análise podem ser representadas de maneira genérica, em que C, a letra C representa o reagente e as letras A e B representam os produtos formados. Reação de decomposição, lembra, pessoal? Um reagente e vários produtos. Reação de simples troca, substituição ou deslocamento.
é uma reação na qual um elemento substitui outro elemento semelhante no composto. Como assim? Como exemplo, zinco, uma amostrinha de zinco aqui, pessoal, vai reagir com sulfato de cobre 2, que é essa solução de cor azul. É o cobre 2 na água que dá a coloração azul, né? Então, Zn é o zinco, Cu, cobre, e aqui nós temos o SO4, que é chamado de sulfato. Esse é o cobre 2 e esse SO4 é o sulfato. Forma-se Cu e sulfato de zinco. Zn é o zinco e SO4 é o sulfato. E o que nós percebemos então? Que quando a reação acontece, o zinco troca de lugar com o cobre. E o zinco fica com SO4. Ou o zinco substitui o cobre na fórmula e fica com o sulfato. É o que a gente vai ver agora no videozinho, tá, pessoal? Nós percebemos que aconteceu uma mudança de cor, que é indício de uma reação química. Então, antes, o zinco tem cor prateada e depois forma-se o cobre sobre ele, né? Aí você vai falar, mas Roque, o cobre não é vermelho? Aqui tá preto. É que quando o metal fica finamente dividido, nós enxergamos dessa forma, com a cor preta. Mas o cobre é vermelho sim, tá? Quer ver, ó? Um outro exemplo aí do dia a dia. Vamos supor que você tem um amigo, uma amiga, né? E você tem uma amizade muito forte com esse seu amigo, sua amiga, né? Aí aparece uma outra pessoa um dia e seu amigo fala: nossa, como é legal essa outra pessoa, né? E um belo dia, seu amigo, sua amiga troca de você por essa pessoa. Faz amizade com essa pessoa. E como é que você se sente então? Você se sente trocado, substituído, deslocado. A reação do metal magnésio com ácido sulfúrico, formando gás, hidrogênio e sulfato, olha ele de novo, sulfato de magnésio, também é uma reação de simples troca. Aqui, o magnésio troca de lugar com o hidrogênio na fórmula e o magnésio fica com SO4. A reação de simples troca, substituição, deslocamento, pode ser representada por esta equação genérica, em que A é uma substância simples, B e C é um composto, aí depois da seta nós temos uma outra substância simples e um outro composto. Então, como é que eu reconheço a reação de simples troca, substituição, deslocamento? A reação tem uma substância simples antes da seta, ou seja, uma substância formada por um único elemento, e uma substância simples depois da seta. Então, a reação de simples troca é muito simples de reconhecer, tá, pessoal? Você bate o olho na equação. Se tiver uma substância simples antes da seta, um elemento só, e uma substância simples depois da seta, um elemento só, a reação é classificada como simples troca, substituição, deslocamento. Na reação de dupla troca, íons de compostos iônicos trocam de lugar para formar o quê? Dois novos compostos. Então, aqui como exemplo nós temos a reação do cloreto de sódio com nitrato, NO3, de prata, Ag, formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Esta reação, ela aparece aqui no videozinho, tá, pessoal? Esse precipitado branco que se forma é de cloreto de prata. O AgCl é um precipitado de cor branca. Bom, essa reação segue essa lógica.
a gente vai soltar os íons dos reagentes e vai fazer a dupla troca. Ou seja, os íons do meio ficam juntos, lembrando que na hora de escrever a fórmula, primeiro o cátion, depois o ânion, tá, pessoal? E os íons da ponta também ficam juntos. E nós fizemos a dupla troca. É o que acontece no dia a dia, por exemplo, né? Tem aí dois casais de amigos, né? Amigas, né? E aí eles falam assim, nossa, podemos conhecer novas pessoas, não é? Por que não? E aí ocorre o quê? A troca de lugar, a dupla troca. Formam-se, então, dois novos casais. A reação de dupla troca, ela segue esta lógica. AB representa um casal de íons, CD um outro casal de íons. E aí nós fazemos a dupla troca, ou seja, os íons da ponta ficam juntos e os íons do meio ficam juntos, né? Aí formam-se dois novos casais de íons. A reação de dupla troca pode acontecer entre ácidos, bases e sais. Ou seja, qualquer combinação, né? Como ácido e base. Ou ácido e sal. Pode acontecer também com base e sal. E a reação de dupla troca pode acontecer entre dois sais. Reação de combustão ou queima. Combustão, por definição, é a reação com oxigênio com rápida liberação de luz e calor. É uma reação exotérmica, libera calor. Como exemplo, nós temos a queima do magnésio, né? O magnésio reage com o oxigênio do ar e forma óxido de magnésio. O sólido branco que se formou é dióxido de magnésio. Agora, pessoal, precisamos prestar atenção numa outra definição, que é a definição de combustão completa. Nós falamos que a combustão é completa quando um composto com carbono, hidrogênio e às vezes oxigênio na sua fórmula, chamado composto orgânico, reage com gás oxigênio e produz gás carbônico e água. Como exemplo, nós temos a queima do metano. O metano, ele é constituinte do gás natural, tá, pessoal? Que é esse gás que chega pelos encanamentos até as nossas casas ou apartamentos e é usado na queima para a produção de calor, no fogão, por exemplo. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né? O etanol, C2H6O, que é o álcool posto, reagindo com o oxigênio do ar, produzindo CO2 e água. Esta equação está representando, portanto, uma combustão completa. A combustão completa será representada genericamente por esta equação, né? Aqui nós temos um composto que tem carbono, hidrogênio, às vezes oxigênio, um composto orgânico, reagindo com O2, e a produção de CO2 e água garante que é uma combustão completa. Chegou a hora do resumo. Na reação de adição, nós temos vários reagentes e um só produto. A reação de decomposição é o inverso da adição. Então, na decomposição, nós temos um reagente e vários produtos. A reação de simples troca, ela pode ser reconhecida, pois ela tem uma substância simples antes da seta, um elemento, e depois da seta, uma outra substância simples. Na reação de dupla troca, os íons trocam de parceiro. Então, aqui nós temos dois casais de íons antes da seta, eles trocam de parceiro. Depois da seta, nós temos outros dois casais de íons, casais diferentes. Nós dizemos que a reação é de combustão completa quando um composto orgânico, ou seja, um composto que tem carbono, hidrogênio e, às vezes, oxigênio,
reage com O2 e produz gás carbônico, CO2 é água. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter ajudado. Até a próxima, então. Faremos exercícios. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.